E aí galera, beleza? Então, continuando o nosso curso de projeto arquitetônico, hoje nós vamos falar um pouco sobre corte e nós vamos definir também onde vai passar os nossos cortes, o nosso corte transversal e o nosso corte longitudinal. Para que um projeto seja aprovado, você deve fazer no mínimo dois cortes, sendo um transversal e um longitudinal, e um deles deve passar sobre um banheiro. Então você não pode fazer um corte, por exemplo, nessa posição e outro nessa, sem que ele passe exatamente em cima de um banheiro. Então vamos lá, o que é um corte? Para que serve? Aqui no Revit nós conseguimos enxergar bem melhor isso daí. Um corte nada mais é que a gente fazer uma seção do nosso projeto. Porém, como a gente está fazendo projeto para aprovação em prefeitura, essa seção deve ser em 2D. Olha, assim, ó. Então, o meu corte ele vai mostrar o madeiramento do meu telhado, vai mostrar calhas, vai mostrar a altura de platibanda, vai mostrar as portas, enfim. E esse corte ele vai ser definido por você. Lembre-se que você deve cortar no mínimo um banheiro, tá bom? Então, você tem um corte transversal e o corte longitudinal. O corte longitudinal é esse corte aqui, ó. O longitudinal é o corte que tem o maior comprimento, certo? Então, se eu tenho uma vista nessa direção, eu coloco ela em 2D e o meu corte vai ser representado dessa forma. Então, é interessante que quando a gente vai entrar no detalhamento do corte, nós vamos aprender a fazer a estrutura de telhado, qual que é a distância entre essas vigas, para que serve o caibro, qual que é o tamanho do caibro. Se eu estou fazendo uma estrutura com tesoura de madeira, qual que é a distância entre essas tesouras de madeira, qual que é cada material que a gente utiliza aqui, as diagonais, os banzos, enfim, as vigas, caibros, ripa. Tudo isso a gente vai aprender e nós vamos automaticamente definindo também no corte, tá bom? O corte, ele tanto pode ser visto nessa posição, olhando para cá, quanto olhando para lá. Por exemplo, se eu fizer um corte olhando para cá, olha lá, assim vai ficar a configuração da minha casa. Eu consigo enxergar o meu telhado, ó, caindo nessa posição. Se eu mudar a orientação do meu corte, veja que eu consigo enxergar um pouco. Veja que eu consigo enxergar o meu madeiramento. Olha só, se eu vejo para cá, eu não consigo enxergar o meu madeiramento aqui para cima. Eu consigo enxergar apenas o meu telhado. Então, quando a gente for fazer o nosso corte, eu vou explicar certinho como é que a gente faz, como é que a gente enxerga melhor isso daí, para a gente conseguir então deixar o nosso corte belezinha. Aqui, ó, inclusive, nós vamos passar um corte nessa marquise aqui para mostrar exatamente a espessura dessa marquise, a altura, tá? A altura também dessa marquise do chão. Tudo isso aí a gente vai aprender conforme a gente for trabalhando no corte. Vindo aqui no AutoCAD, eu vou mostrar um corte pronto do nosso projeto. Olha só, eu passei uma linha de corte bem aqui, ó, e essa seta aqui, ó, indica para onde eu estou olhando. Então, eu estou olhando daqui para lá, ó. Quer dizer, eu cortei uma parede, ó, eu cortei uma parede, depois eu enxerguei o final dessa parede e lá no fundo, ó, a porta da cozinha. Então, eu fiz esse vão aqui, ó, e lá no fundo enxerguei a porta da cozinha. Continuando, ó, eu vejo aqui, ó, essa porta e eu vejo a quina dessa parede, ó, e depois eu corto essa parede. Então, ó, eu vi a quina daquela parede, ó, cortei a outra parede e depois eu tenho a parede do banheiro. Aí eu vou fazendo a elevação. Essa elevação, inclusive, é você que vai definir como projetista. Eu vou ensinar como a gente faz o detalhamento da estrutura de madeira, como é que a gente vai fazer tesoura. Inclusive aqui, ó, não tem tesoura, mas a gente vai fazer com tesouras e sem tesouras também, que eu acho mais econômico. Essa casa aqui, inclusive, ela tá com platibanda, uma inclinação muito grande. Eu não gosto de fazer dessa forma, porém, como é um projeto que foi para financiamento, a Caixa exige que se faça apenas com telha de barro. Então, eu tenho uma inclinação muito grande aqui dentro da minha platibanda. Quando é platibanda, eu gosto de fazer com telha de fibrocimento, é bem melhor. Tá? Mas isso aí, conforme a gente for adentrando nos cortes, a gente vai aprender melhor. Olha só, eu fiz um corte longitudinal, ó, que é esse corte aqui, ó, B, B, né, de B a B, ou também pode chamar de AB e BC, enfim. Eu costumo trabalhar dessa forma. Mas observa que ele está olhando para lá, para essa direção. Então, o que eu vejo aqui? Ó? Eu vejo a minha laje e aqui eu já corto a minha parede. Então, o que eu fiz lá? Ó? Eu vi a minha laje e já cortei a minha parede. Eu passei em cima da janela aqui, ó. Eu mostrei a minha janela sendo cortada. Vamos lá no Revit, vou cortar uma janela aqui para a gente entender melhor. Ó, vou cortar essa janela do banheiro. Ó. Colocar aqui em vista 2D.
Olha lá, a gente deve mostrar dessa forma. Aí nós vamos fazer uma cota mostrando o peitoril da janela, a altura dela, assim por diante, a altura do forro, a altura de porta, conforme está aqui, ó. Eu cotei a altura das portas, quanto que sobra até chegar no forro, qual que é a altura do forro, assim por diante. Então o corte ele vai mostrar tudo isso e você vai indicar também, ó, cobertura com telha de barro, assim, viga de madeira, caibro, platibanda, as nossas vigas, laje de concreto armado, espessura. Tudo isso nós vamos aprender a fazer nos cortes, tá bom? Então não se preocupa quanto ao madeiramento, quanto à altura, tudo isso você que vai definir. Você como engenheiro ou arquiteto, você que vai definir e passar para o construtor. Tá bom? Então é interessante que você preste bastante atenção nas próximas aulas. Se possível, você assiste as aulas primeiro, depois você tenta acompanhar assistindo novamente, para você entender realmente tudo isso. E eu fiz também um projeto com telha de barro, telha de fibrocimento, com laje, exatamente para que eu possa ensinar você a trabalhar com marquise, trabalhar com telha de barro, porque geralmente tem curso ou tem pessoa que ele ensina telhado de barro. Aí o aluno fica com dúvida em platibanda, né? Ou às vezes ele ensina, não tem nenhuma laje, não tem nenhuma marquise, nada. Então a gente já vai aprender a fazer tudo isso para qualquer tipo de projeto que você for mexer. Ele vai ter provavelmente uma telha de barro, um telhado de fibrocimento, uma laje. Então você já sabe como que trabalha com esse tipo de estrutura. Então, para definir onde vai passar o nosso corte, você vai pegar aqui do template, ó, essa linha de corte aqui, ó, seleciona aqui, Ctrl C, e nós vamos lá na nossa planta. Eu quero passar um corte exatamente aqui, ó. Eu vou trazer para cá um pouquinho, não precisa deixar passando muito para fora. Você pode trazer aqui, ó. Essa linha eu vou definir aqui, certo? Ó, já passei o meu corte A. Tá passando por cima, então o que que eu faço? Eu gosto de deixar livre, tá? Eu não gosto de deixar o corte passando por cima de nada. Eu vou pegar agora o meu corte longitudinal. Observa que ele está olhando para lá, tá? Isso é muito interessante. Se ele está para lá ou para cá, tem muita diferença. Eu vou colocar um corte aqui, ó. Inclusive, eu vou cortar essa janela olhando exatamente para lá, ó. Beleza? Olha, e assim a gente já define o nosso corte. Vamos lá para o Revit e eu vou passar exatamente um corte nessa direção para a gente ver como é que vai ficar. Olha só, o nosso corte transversal vai ficar exatamente dessa forma. Nós vamos ter que desenhar essa viga aqui, ó, os caibros, a nossa calha também, e aqui no banheiro dessa forma. Aí o nosso corte longitudinal ele está olhando para lá, ó. Então eu vou pegar e passar um corte aqui, ó, olhando exatamente para lá, para aquela direção, certo? Olha só, olhando para lá, ó, inclusive ele até cortou a minha janela da frente. Eu vou até ajustar o meu corte passando em cima da janela. Aí você consegue deixar definido que o seu corte está passando exatamente em cima da sua janela. Se eu coloco ele para cá, então no meu corte eu não preciso desenhar a minha janela. Ele ia ficar mais ou menos assim, ó. Dessa forma, ele ia cortar só a parede, olha só, sem mostrar a janela. Então, como a minha linha de corte passou exatamente em cima da janela, aqui você tem que tomar cuidado e deixar a sua janela sendo visualizada, tá bom? Então, muito cuidado na hora de definir a linha de corte, para você conseguir pegar as informações que você realmente precisa. Então é isso, galera. Nós vamos finalizando por aqui e eu espero vocês na próxima aula.